Salmo de número 26, versículos 6, 7 e 8. Ouçamos a palavra do Senhor. Lava minhas mãos na inocência, e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar, para publicar com voz de louvor e contar todas as tuas maravilhas. Senhor, eu tenho amado a habitação da tua casa e o lugar onde permanece a tua glória. Falar de maravilhas do Senhor nosso Deus, precisamos lembrar de homens tementes, amorosos, que verdadeiramente serviram ao Senhor e andaram em obediência. Quando lembramos de Abraão, o pai da fé, quando Deus falou com ele: anda na minha presença e ser perfeito. Deus havia feito uma promessa aqui da sua descendência, da sua semente, né? Ele seria tão grande que ele não contaria que seria como as estrelas do céu, como a areia do mar. Lembrando de homens, né? Podemos lembrar de Isaac, mas nós vamos um pouquinho mais adiante para falar de Moisés, o príncipe Egito, que tornou-se o libertador de Israel. Deus o criou, né, e guardou em todo o tempo, porque poderia ter sido comido pelos crocodilos do Nilo, mas Deus não deixou, não é mesmo? E com Moisés nós vimos tantas maravilhas acontecer, como o mar se abrir, maná descer do céu, codornizes para comer carne, todo o povo, que não era pouca gente, rocha jorrar água, sapatos que não rasgaram, roupas que não envelheceram, povo que não ficou doente, muitas maravilhas. Uma coluna de nuvem de dia para tampar o sol, para ficar mais ameno, calor para o povo hebreu, né? De noite uma coluna de fogo para clarear o acampamento de todo aquele povo. E Deus fez maravilhas. Podemos ver que o seu sucessor, Josué, que só ele e Caleb, que saíram do Egito e entraram a Canaã terreno, as maravilhas que Deus fez: abriu o Jordão no período de enchente, e outra, parou a água só de um lado, né, para que o povo passasse, uma coluna, uma muralha de água numa altura muito grande, derrubar as muralhas de Jericó, que podia passar um caminhão em cima delas, de tão grossas que eram, de acordo com os historiadores, né? Eram indestrutíveis as muralhas de Jericó. Jericó se considerava uma cidade invencível para os homens, mas para Deus não há nada impossível, não é mesmo? E o Senhor faz com que caia por terra todas as muralhas, Jericó destruída, assim como todos os inimigos do povo de Deus, até que chegar à terra prometida numa grande festa de alegria. E Deus mostrou o seu poder, mostrando a eles o quanto o nosso Deus é invisível. Se continuarmos, podemos ir para um pouquinho mais adiante, quando vemos que Nabucodonosor
ergue uma estátua no campo de Dura, né? E diz que todos que não prostrassem e adorassem seria jogado na fornalha de fogo ardente. E a Bíblia nos mostra que 3 jovens chamados Ananias, Misael e Azarias, lá eles trocaram os nomes, passaram a chamar de Sadraque, Mesaque e Abednego. Os 3 jovens não prostraram, e há muitos que perguntam: onde estava Daniel nesse dia? Na festa não estava, com certeza. Se tivesse, não dobraria o joelho, de jeito nenhum. Os 3 jovens não dobraram o joelho, o rei mandou jogar lá, mandou aquecer a fornalha mais 7 vezes mais, e jogou-os lá dentro. A Bíblia diz que os que jogaram foram queimados os cabelos dos seus braços, da sua cabeça, né? Quando foram jogados lá. E o rei foi lá para ver se eles tinham sido queimados. Chegou lá, tinha 4 andando dentro do fogo, e um vestido como filho de Deus, né? O próprio Deus. E o rei ficou atemorizado com tudo aquilo. Mandou tirá-los. A Bíblia diz que nem fumaça, cheiro de fumaça nas suas peles, não tinha. Não tinha. Por quê? Porque o Senhor estava lá. Maravilhas de Deus, né? Maravilhas de Deus. Depois, nós vemos que o rei Dário fez um edito, porque eles desenrolaram ele, que queria pegar Daniel em alguma coisa errada, né? E Daniel não errava, porque era um homem de oração e não temia nada. Então o rei faz um decreto que aquele que não adorasse somente a eles, né? E a outro Deus seria jogado na cova dos leões. E os leões ficavam com fome para que quando acontecesse esse tal fato, né? Antes de chegar na terra já tinha sido comido, estraçalhado, quebrado os ossos. Mas o rei cumpriu aquilo que ele tinha escrito, que palavra de rei não volta atrás. E quando joga Daniel lá, coloca Daniel dentro da cova dos leões, outra maravilha do Deus. O próprio Deus desce à cova dos leões, faz com que eles dormem, né? E Daniel não é nem sequer farejado por eles. Está vendo? Que coisa linda. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. E para encerrar a nossa conversa, né, a nossa fala nessa noite, eu quero te colocar uma outra questão. Quando os discípulos estavam mar adentro e um grande vendaval levantou uma grande tempestade, Jesus estava deitado no fundo do barco e eles acordam Jesus. E Jesus diz para o vento e para o mar: aquieta-te vento, acalma-te mar. E tudo se fez bonança. E eles perguntaram: quem é este que até o mar e o vento obedecem? Esse é o nosso Deus. O nosso Deus. Você está preocupado? Acredito que deve estar. Deve estar preocupado com os rumores do que está acontecendo no Brasil. Eu era garoto de 7 anos, né? No ano de 1964, aconteceu um movimento parecido com esse, idêntico a esse. E você pode estar aí preocupado agora. Uma guerra civil, né? Que movimento é esse? O que está acontecendo nessa nação? O povo resolveu dar uma resposta. E digo para você, escute o que eu vou te dizer agora, você que é servo e serva do Senhor. Não preocupe com os acontecimentos. Sabe por quê? A igreja do Senhor, ela sempre foi guardada e protegida por Ele. Ele é um Deus de milagres, de maravilhas. E nessa noite o Senhor me deu essa palavra para te dizer: aquieta o teu coração, acalme, né? Ele está no controle e nunca perdeu o controle.
Se tudo está acontecendo porque tem permissão dele, e tudo que acontece na terra, há um propósito do nosso Deus. O nosso Deus não faz nada sem que tenha um propósito. Ele não deixa acontecer nada sem que não haja um propósito. Então creia nisso, há um propósito dele. Quem sabe ele está deixando acontecer para que a igreja, a noiva do Cordeiro, acorde, porque tem tantos crentes dormindo e brincando de ser cristão, de ser servo, de ser serva, mas tem tanta gente dormindo que precisa ser acordada. Quem sabe nesse movimento todo não vai acontecer um balançar da figueira, hein? Quem sabe? Para que muitos acordem do sono da dormência, que está aí dormindo. E Paulo, escrevendo, ele disse: desperta, tu que dormes, levanta dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Eu te mostrei isso aqui, que o nosso Deus é um Deus de maravilhas, só para você entender que dentro de tudo isso, ele não vai deixar de cuidar de mim, de você e de nós. Lembra de Elias, quando Jezabel disse que mataria ele, que cortaria a cabeça dele? Lembra? Parece que ele ficou abandonado, não parece? Mas o Senhor levou ele para a beira do Querite, no ribeiro de Querite, lá ele bebeu água do Querite e os corvos levavam carne para ele comer. Aí você já imaginou? Se ele não ia comer a carne, ele é carnívoro, mas ele levava para Elias, porque Deus estava mandando para tratar dele. Quando o Querite secou, ele levou ele para Sarepta para que uma viúva tratasse dele. E depois o próprio Deus tratou dele com pão na brasa e água na botija, lembra? Assim é o nosso Deus. Preocupe com o que está acontecendo, não. Preocupe não. A humanidade tem brincado demais. Tem muitos homens desafiando Deus. Tem muito homem brincando e mulher brincando com Deus. E Deus não é Deus de brincadeira. E o Senhor não está dormindo. E todos esses que têm, sim, enfrentado, e feito tantas agressões a Deus, pode estar certo disso, que todas essas coisas Deus trará juízo e nenhum deles escapará do juízo de Deus. Pode estar certo disso. Há muitas pessoas abusando. Não é de mim nem de você, mas é de Deus. É de Deus. Lembra de quando o gigante Golias afrontava o exército de Israel? Lembra? E Davi disse para ele: você não tem afrontado o exército de Israel, você tem afrontado a Deus, o Deus dos exércitos de Israel. E muitos homens hoje estão afrontando a Deus. Muitas mulheres estão afrontando a Deus. Preocupe não, fique tranquilo. Se você tem andado em volta do altar do Senhor, se você tem estado no altar do Senhor, se você tem amado a Deus, não preocupe. Ele é Deus de maravilhas. Ele entra nesse negócio para te guardar, para te proteger, para você entender que Ele é Deus. Então não fique preocupado, deixe tudo acontecer, porque Deus está no comando. Viu? A nação brasileira está em caos, mas os céus do Senhor estão em paz. E o Deus que me colocou na terra e colocou você e nos chamou para servi-lo, pode saber disso. Ele nos garante a vitória. Fique tranquilo, Deus está no comando. Amém? Que Deus continue abençoando a sua palavra, a sua vida, e que você possa lembrar que o nosso Deus é Deus de maravilhas.